pelo pastor Luiz, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Nós estamos tratando desse capítulo juntamente com o capítulo 12, aliás 14 de 1 Coríntios, ok? E hoje nós vamos continuar ainda no 12, porque estamos tratando dessas operações maravilhosas do Espírito Santo de Deus. Diz assim o verso 10: a outra operação de maravilhas. Eu já preguei sobre a operação de maravilhas? Ainda não? Milagres? Já milagres são possíveis, né? Falei. Falta eu falar profecia, e falta na próxima quinta-feira eu vou falar sobre desmascarando os espíritos. Aí nós vamos falar sobre isso. E hoje eu estou falando sobre variedade, aliás, já falei de variedade de línguas, e hoje nós vamos falar sobre interpretação, ok? Falta nós abordarmos a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, da fé. Também já falei dos dons de curar, não é isso? Já falei. Então nós estamos abordando tudo isso dentro de uma perspectiva pentecostal, ok? Muito bem, meus irmãos. Esse capítulo 12, ele na verdade é dividido em várias partes. Do versículo 1 até o versículo 11 nós temos um entendimento preciso sobre os dons, ok? Quando você lê o capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, é a minha divisão que eu faço, você tem uma ideia do que Paulo dá sobre os dons, o que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, dons de curar, operações de maravilhas. A segunda coisa que você tem aí, do versículo 12 a 19, é um só corpo. Do 12 ao 19, você tem um só corpo. E quando você vai do 20 ao 31, você tem a interdependência dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, capítulo 12, eu faço essa divisão dessa maneira. E alguns biblistas fazem diferente, em 2 pontos, como, por exemplo, fazendo mau uso dos dons, que aí alguns abordam também do 1 até o 11, e do versículo 12 ao 31, não há uniformidade na unidade, ok? Então, nós vamos fazer um apanhado geral desse capítulo. Mais uma vez, reforço aqui, eu sou pentecostal, creio no sobrenatural de Deus, creio em milagres, creio em curas, creio no poder. Agora eu creio à luz da Bíblia. Eu não creio nas loucuras de alguns pentecostais que fazem coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E quero abrir aqui um parêntese, que se a igreja pentecostal, em especial os líderes, não os primeiros, que os primeiros líderes eram coesos, eram uníssonos nessa perspectiva e até também rígidos com a seriedade pentecostal, como o pastor Estevão, pastor Alcebiades Vasconcelos, pastor José Wellington, dentre outros, que sempre priorizaram pelo movimento pentecostal sério, bíblico. É muito importante que aqueles que procuram criticar a Assembleia de Deus saibam de uma coisa: a Assembleia de Deus, na sua essência, nos seus primórdios, ela sempre valorizou o sobrenatural de Deus à luz da Bíblia, não de loucuras. Então, alguns acontecimentos que hoje surgem em determinados campos pentecostais, que fogem da palavra, não têm apoio da liderança verdadeira da Assembleia de Deus. Quero dizer isso aos nossos irmãos, quero dizer isso aos nossos amigos, ok? Então, vamos lá ao texto. Esse texto, primeiro eu vou falar do texto, depois eu vou entrar no assunto do versículo 10, ok? Esse texto eu já falei que ele é sobrenatural, mas eu quero pontuar 4 coisas sobre esse texto. Primeiro, por que ele surgiu? Essa questão da frenese, essa questão do êxtase, do transe espiritual, não é um fenômeno que acontecia tão somente na igreja de Corinto. Outras religiões da época já tinham ideias dessa transe, desse êxtase. É claro,
não à luz da Bíblia, não produzido pelo Espírito Santo. Como hoje no Brasil ainda tem-se movimentos onde as pessoas se reúnem e ao som de tambores ou até mesmo de bebidas, entram em transe, praticam ou dizem palavras em êxtases, mas na verdade não se trata da ação do Espírito Santo. E é totalmente condenável um líder que compara tais movimentos que a Assembleia de Deus prega à luz da Bíblia, dizendo que aqueles movimentos são os mesmos que acontecem nas Assembleias de Deus. Isso é muito sério. O líder, ele precisa ter sabedoria. Aliás, um líder que abre a boca para estar fazendo tais julgamentos, ele se precipita em palavras, porque ele deve ser sensato, ele deve ser coerente, ele deve ser um homem, na verdade, de equilíbrio e avaliar as coisas à luz da palavra de Deus. Eu me lembro que o profeta Isaías, aliás, Jeremias, uma vez ele estava profetizando e um dos profetas, ele se levantou contra Jeremias. Jeremias estava com um jugo feito de madeira, dizendo para Israel se entregar à Babilônia. Aí entrou um profeta e quebrou aquele jugo e disse: olha, nada do que o Jeremias está dizendo aqui vai acontecer. Daqui a 2 anos Deus vai mudar tudo. Jeremias disse assim: tudo bem, que essas tuas palavras se cumprem. Eu acho lindo isso, porque o Jeremias podia ter dito assim: você é um mentiroso, Deus não está falando contigo. Não, ele deixou, porque ele estava pregando era a palavra de Deus, e aquele profeta falso, ele não repreendeu ele da maneira enérgica, ou com deboche, ou sarcasmo, não. Ele disse: olha, tudo bem, espero que essas suas palavras, elas se cumpram. Só que Deus me falou, e eu estou pregando o que Deus mandou, que é para Israel se entregar à Babilônia. Quando ele saiu dali, Deus mandou o profeta Jeremias voltar lá e diga: olha, vai lá e diga para ele que eu não mandei ele falar, e que ele vai morrer. Então ele voltou e falou para ele, e ele morreu. Então prestem bem atenção. Um homem de Deus, equilibrado, não faz deboche com crença de ninguém, nem com religião de ninguém. Eu respeito os católicos, respeito os espíritas, respeito, ainda que eu não creia na fé e na crença deles, mas respeito o direito deles. Então, quando você vê crente atacar os outros, querendo mostrar a superioridade espiritual, está totalmente fora da Bíblia. O dever do crente é pregar. Quem trabalha, quem age é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu quero dizer aos irmãos, quando eu prego aqui e falo a palavra, meu objetivo é falar a palavra. Às vezes tem pessoas que não gostam, mas eu estou pregando a palavra, não estou atacando você, estou pregando a palavra. Então, é muito importante isso, porque nós temos líderes que zombam de pentecostais, que zombam da fé daqueles que vivem em comunhão com Deus, que falam línguas estranhas, e isso é terminantemente proibido. Quem és tu para julgar o servo alheio? Deixa com Deus. Pronto, deixa com Deus. Eu não posso andar questionando a fé de ninguém. Isso é uma particularidade dele, é uma particularidade dela. Agora, corrigimos os erros à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Na época de Paulo, já havia esses movimentos de pessoas que entravam em transe, mas não era a palavra. Vocês sabem muito bem que na época antiga nós poderíamos abordar. Veja aí que ele está falhando aqui, né? Sempre ele está agora com isso aqui. Nós podemos observar que havia movimentos que, na verdade, como gnosticismo, uma mistura de um conhecimento que levava a uma perfeição espiritual, que foi combatido por Paulo, foi combatido por João. E esses movimentos eram super espirituais, entre aspas. Então nós podemos analisar que já havia movimentos em que as pessoas entravam em transe, em êxtase, só que não era movimento espiritual, ok? Não eram movimentos de Deus, eram movimentos que não tinham base bíblica. E quando Paulo escreve, a primeira coisa que você tem que analisar é que sempre houve religiões com esses movimentos. A segunda coisa que o texto quer mostrar para nós é que a igreja de Corinto, ela vai cometer um grande erro, e um grave erro, quanto ao mau uso dos dons.
que essa igreja vai fazer? Essa igreja, ela não vai ter uma percepção óbvia do que seja os dons espirituais. Essa igreja, ela não vai ter uma noção clara sobre o objetivo dos dons espirituais. E aí, ela entra em um desequilíbrio, em uma desarmonia, e nós podemos analisar que essa desarmonia gera concorrência e gera exibição. Essa igreja, ela vai buscar os dons, não para a edificação dos membros, não para a glória de Deus, não para a decência. Essa igreja, ela vai buscar os dons apenas para a exibição, para a concorrência. E é nesse panorama que entra o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo não entra em cena para proibir o sobrenatural. Entendam isso, meus queridos. O apóstolo São Paulo não entra em cena para proibir o agir de Deus, para coibir o sobrenatural. Pode ficar aqui, pastor Wagner? Pode ficar naquela cadeira ali. Para coibir o sobrenatural. Pelo contrário, você vê que o próprio apóstolo São Paulo, ele deixa claro que ele era um homem que acreditava no sobrenatural. No sobrenatural. E eu vou dizer mais, se hoje Paulo estivesse em nosso meio, a maioria dos teólogos estariam criticando Paulo. Se Paulo estivesse pregando, como está aqui na carta, o que ele escreveu, a maioria estariam criticando Paulo. Várias igrejas e vários seminários e faculdades teológicas. Porque Paulo era um homem que vivia o sobrenatural. Eu já falei aqui, lá em 2 Coríntios 12, ele diz que viu e teve visões e revelações dos céus. Olha como ele vivia o sobrenatural. Você vê que o apóstolo São Paulo, ele vivia plenamente o sobrenatural. E aí pode ler o 14, verso 15 e 18 de 1 Coríntios. Então perceba que o apóstolo São Paulo, ele não entra em cena para descaracterizar ou esfriar a igreja. Não, senhores. Porque tem líderes na sua ortodoxia rígida, inflexível, que ele ataca a fé do irmão. Ele não sente o poder de Deus. Aí eu estarei falando sobre mestres que matam a igreja, pastores que matam a igreja. Ainda vou falar dentro desse tema. Agora, tem líderes que esfriam a fé do irmão porque ele não é espiritual. Paulo, quando viu a igreja de Corinto, apesar dos abusos, da dissonância, apesar da celeuma que eles causavam, Paulo não foi proibir os dons por causa dessas confusões. Paulo não via erro nenhum nos dons, ele estava vendo erro nos crentes de Corinto. Aliás, Paulo já havia dito que essa igreja tinha todos os dons. Ela fora agraciada por Deus com todos esses dons. Pode ler aí. 15, né? 14 e 15, isso, pode ler. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Isso. Vai? Pode ir. De outra maneira, isso. 16. Se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém? Isso. O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Olha, ele está dizendo, eu dou graças ao meu Deus, por quê? Porque... Pode ficar aí com ela aberta, não vamos ler muito hoje. Porque falo mais línguas do que todos, vós todos. Prestem bem atenção que ele está dizendo para a comunidade de salvos, para a igreja, que ele falava línguas. Vê o verso 13, só para vocês terem uma ideia, como Paulo não proibia nada. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, ele está dizendo, mas aquele que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, prestem bem atenção que a primeira coisa, nós temos que ver que existem transe, existem êxtases em religiões por aí. Só que não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando disso. A segunda coisa, vocês podem observar que a igreja de Corinto errou quanto ao uso dos dons. Mas ela tinha os dons e Paulo não proibiu. Veja bem aí 1 Coríntios 1,7. Então essa igreja, ela tinha os dons e Paulo não proíbe os dons nela.
ele corrige e quer levá-la a viver esse glorioso momento dos dons da maneira correta, da maneira certa. 7, verso 7. De maneira que nenhum dom vos falte. Olha aí, não faltava nenhum dom. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, Paulo não foi contra, Paulo não proibiu, Paulo não tolheu, Paulo não cerceou. Paulo deixou claro que ele também vivia esses momentos divinos, esses momentos gloriosos com o Espírito Santo. Então ele não proíbe, ele não ataca, ele não critica línguas estranhas, porque ele falava. Primeiro porque Paulo sabia que tudo isso aqui vinha do Espírito Santo. Aliás, é interessante que Paulo entendia que quem trabalhava os dons era a Trindade. Leve aí o verso 4 do capítulo 12. Ele entendia que quem trabalhava essa operosidade dos dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de milagre, dons de curar, interpretações de língua, variedade de língua, discernimento de espírito, quem fazia isso era a Trindade. Veja o verso 4. Ora, há diversidade de dons, olha, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, pode ir. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você tem Deus, você tem Jesus e você tem o Espírito Santo. Quem é que está aí? A Trindade. Negar o sobrenatural, negar isso aqui, dizer que isso é passado, e dizer que os pentecostais não têm base bíblica, é contrariar isso aqui. E é interessante que quando ele fala de Deus, Deus é a fonte de tudo. Esses dons todos vêm de Deus. Quando ele fala do Senhor Jesus Cristo, está falando que esses dons nos são dados, concedidos, sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz e nós temos direito agora aos dons de Deus. E o Espírito Santo, ele tem um trabalho de fazer a operosidade desses dons como ele quer. Então a Trindade, ela está presente nessa operação maravilhosa, gloriosa, divina. Aleluia. Paulo não proíbe nada, Paulo não interfere em nada, ele quer corrigir as desordens, porque esse é o trabalho do mestre, esse é o trabalho do pastor, orientar, corrigir, não criticar, esnobar, zombar, fazer gracinha com a crença dos outros. Isso na verdade demonstra o nível de uma pessoa que não tem educação, que não tem respeito pela fé do outro. Então, a terceira coisa aqui é que nós podemos analisar que Paulo, ele também dá ênfase sobre essa questão das experiências pentecostais. Ou seja, qual era o outro erro da igreja de Corinto? É que como eles queriam apenas os dons de maior exibição, evidência, eles queriam a experiência pentecostal ou a experiência com os dons apenas para exibir maior espiritualidade para outros. E é aqui que eu quero começar o negócio. Porque quando você busca uma experiência fora da palavra, apenas para exibir maior espiritualidade, maior crença, maior movimento, está tudo errado. E o que nós temos aí é uma gama de pessoas no meio pentecostal, em especial mulheres, rapazes, não todos, não estou generalizando, mas boa parte que não gosta de Bíblia, não gosta de estudo, não gosta da palavra e só quer viver dentro de reteté. Não é assim? Só quer viver dentro de pula-pula. É fazendo gracinha, eu estou no manto, eu estou no óleo, eu estou no fogo, eu estou no poder, eu sou canela, eu cuspo fogo e arroto labareda. Não é isso. Deus não nos chamou para sermos palhaços na igreja. Deus não chamou pregador para ser pregador, palhaço ou animador de auditório. E tem muita igreja hoje que não quer a mensagem séria, não quer a mensagem verdadeira, cristocêntrica. Já anda em busca de mensagens que só falam em profecia,
Que eu já falei aqui que eu creio. Eu não creio nas profetadas. Eu não creio em pessoas que só querem vir à igreja para buscar alguma coisa de Deus. Então, existem muitos hoje que são animadores de auditório, fazem palhaçadas no púlpito, como é que é o nome? Cambalhota. Hoje tem aí o crente peão, crente galinha, batendo asa. Que é isso? Que loucura é essa? Metralhadora. Eu agora vou te entregar o que Deus está me dando. Que é isso? Isso não tem base bíblica. É por isso que muitos criticam os pentecostais, porque pensam que a maioria é desse nível. Tem deles que só querem viver em monte, só querem viver em vigília, mas não tem nada de Bíblia. Não estou generalizando, mas é a realidade. É a realidade pura. Não querem ensino, não querem palavra. Também eu vou abrir aqui outro parênteses que eu vou dizer logo, quando eu for falar dos mestres. Tem uns aí que não querem ir para determinadas igrejas, porque o ensino do mestre é frio. O ensino do mestre é só atacando a fé dos outros. O ensino do mestre não tem nada de espiritualidade, é só racionalidade. Aí tem crente que diz, eu não vou para aquela igreja lá não, aquele pastor lá só quer ser inteligente, é mais frio do que tudo. Então isso é muito sério. Paulo, ele estava contra essa busca da experiência dos crentes de Corinto, porque eles queriam exibição. Eles não queriam os dons que pareciam mais simples, humildes, sem tanta expressão, eles não queriam. Eles queriam dons que, por exemplo, eram de milagre, eram de poder, eram de línguas. Aí eles queriam pautar só no barulho. Ademais, Paulo mostra que esse dom de língua, esse milagre, é apenas o início de uma experiência. Não é o fim em si mesmo. Tinha muitas outras coisas que a igreja de Corinto poderia fazer com os dons. E muitos outros dons que ela tinha. Mas onde era que estava o problema dela? O problema dela é que ela só queria experiências com dons visíveis para se exibir. Tem muito aí na igreja que pula para se amostrar. Não é assim? Pula para se amostrar. Tem os de Deus. Tem aqueles que fazem porque o Espírito Santo toca. Não estou contra. Agora tem muitos aí que é pulando, é fazendo macacada, palhaçada. E isso faz com que as pessoas vejam os pentecostais como pessoas, na verdade, sem equilíbrio. Nós temos que atentar para isso. Nós podemos analisar aqui que o apóstolo São Paulo, em quarto lugar, ele deixa claro que a igreja, ela precisa desses dons para evitar a concorrência. Olhem para cá, é muito lindo, gente, é muito lindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui quando eu leio esse texto bíblico. Se a igreja de Corinto tivesse entendido o porquê dos dons, não teria problema nela, eles não iriam buscar dons só para se amostrar. Porque primeiro, pastor Wagner já leu aqui, todos os dons, a vocês que estão aqui presentes, hoje tem bem pouquinho, hoje, todos os dons vêm de quem? Quem é a fonte dos dons? Quem opera os dons? O Espírito Santo. Então, se todos os dons vêm de Deus, e aí eu quero dizer que tem teólogos que dizem que o dom de língua é o mais inferior porque está em último lugar. Não existe essa regra de dons em locais A ou B. Não existe essa. A Bíblia não tem essa classificação. Primeiro, todos os dons vêm de quem? De Deus. Se todos os dons vêm de Deus, todos são o quê? Todos são importantes. Todos são valiosos. Agora, o mais importante aqui, queridos, é que quando você lê a parábola das minas, vocês vão ver que todos recebem de igual maneira. Na parábola dos talentos, como está lá em Mateus 25, a um é dado 5, a outra é dado 2 e a outra é dado 1, segundo a capacidade. O Espírito sabe a quem ele dá no corpo. Quando você aceita Jesus, você já recebe a mina. Você tem direito igual, porque agora você é herdeiro, você é filho.
Mas para a edificação do corpo, você recebe os dons. E os dons, o Espírito Santo dá como Ele quer. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o que a igreja de Corinto não estava entendendo era isso. Ela não estava tendo essa percepção espiritual. Ora, se todos os dons vêm do Espírito Santo, como está aí no texto, profeta, apóstolo, doutor, mestre, evangelista, socorro, auxílio, se tudo está aí, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, dons de curar, se tudo está aí, vem do Espírito. E se tu não recebe um desses dons, mas tu pelo menos tem um dom que o Espírito te dá. E esse um dom que o Espírito te dá, ele não é para você se exibir. É por isso que quando você lê esse texto ele começa falando isso, compreendendo os dons. A segunda coisa, o corpo. Por que que Paulo usa a palavra corpo? Ele usa a palavra corpo para já tirar a ideia de individualidade. Ele usa a palavra corpo para tirar a ideia de concorrência. Aonde é que você vê a mão batalhando contra o pé? Já pensou, você quer ir para um lugar e a cabeça diz, não, nós vamos ir para ali. Não existe essa. Se acontecer é porque está doente. Não é assim? Se acontecer é porque está doente. E Paulo é tão usado pelo Espírito Santo, que Paulo, ele usa esse aspecto da anatomia, da fisiologia, para mostrar que nesse corpo não pode haver concorrência. Por que que não pode? Não pode haver ciúme, não pode haver concorrência, não pode haver inveja, não pode haver briga. Nós estamos dizendo que somos igrejas do Senhor, estamos dizendo que somos unidos pela cruz de Cristo. Mas quando você chega em certas igrejas, é briga no púlpito, é briga no meio da igreja, é briga no meio de irmão, é briga no meio de pregador, é cada um querendo ser maior, é cada um querendo ser mais inteligente. Olha para cá, se tu estás no corpo e já recebeu um dom de Deus, se o teu dom é inferior, na tua visão, porque não existe dom inferior, pode ter dom que não seja de maior expressividade, seja de menor expressividade, mas quem foi que deu esse dom? Vamos lá, grite aí bem alto você. Quem foi que deu o dom? Deus. Se Deus deu o dom, olha para cá, meu filho. Ele te deu só aquele ali, porque Ele sabe que tu só aguenta aquele ali. Não é isso? Mas o maior problema é que tem crente que está no corpo, recebe o dom, e ele fica com inveja de que tem quem tem o dom de operação de maravilhas. Ele fica com inveja daquele que tem o dom de interpretação de línguas. Meu filho, o importante é que tu estás no corpo. E se tu estás no corpo e recebeu um dom, não existe na igreja um crente sem um dom. Todos possuem pelo menos um dom. Não existe crente com todos os dons, porque se tivesse crente com todo o dom, só ele seria perfeito. E o dom é para a perfeição do corpo. O que é maravilhoso, irmãos, pastor Wagner, pastor Luiz, o que é maravilhoso é que Jesus é tão bom que, olhe para cá, na igreja não há elite, meus irmãos. Na igreja não há elite. É por isso que Paulo, todas as suas missivas, ele diz, a igreja de Cristo que está em Corinto, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que quem edifica a igreja são os dons que vêm por meio do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que a edificação acontece através de cada crente. Nem o pastor, ouçam bem, nem o pastor que está aqui no púlpito, ele tem tudo. Às vezes tem pastor que vai saindo da igreja, aí um irmão diz assim, pastor, é porque o senhor estava falando naquele negócio, e eu estive lá em casa orando, e Deus me disse assim. Aí o pastor fica até admirado. Não é assim, pastor Wagner? Rapaz, às vezes é um irmão que é tão humildezinho, até analfabeto. Olha como é as coisas de Deus. Mas como ele está no corpo, aí o Senhor usa com aquele dom. Não é assim? Tem coisas que o pastor está aqui, mas nem ele faz. Tem irmão que tem um dom de auxílio, de socorro, de exortação. Ele está na rua trabalhando. Ele entra em lugar que o ministro não entra. Aí tem um bocado de bonitão aí teólogo, olha para cá. Tem um bocado de bonitão aí teólogo que fica criticando os irmãozinhos. Às vezes, olha, tu sabe por que tu está criticando? Porque tem crente para te ouvir.
E tem crente porque esses irmãozinhos trabalham glorificando a Deus e pregando. Aí tem gente para te escutar. Mas tem teólogos aí importantes e famosos que se fosse para ele trabalhar do zero para começar a obra, ele não fazia era nada. Ele não tem nada. Então, hoje tem igreja que no poder do Espírito Santo, pelos milagres de Deus, arrebanha a multidão. Aí quando o camarada vai para a internet para dar uma palavrinha, os crentes vão atrás para ouvir. São esses crentes que vocês criticam, que fazem parte do corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. Não é assim? Aqui na igreja, um dia desse entrou um irmão aqui. Aí ele disse: pastor Aziel, aí eu queria que o senhor me ajudasse, pastor. Porque eu queria que o senhor me ajudasse, eu agora vou casar. Eu disse: irmão, tu trabalha de quê? Ele disse: pastor Aziel, eu faço um trabalho lá nas Pedrinhas. Eu entro lá toda semana, eu faço em vários polos aqui, pastor. Eu sou pregador, pastor, só de bandido. Eu disse: irmão, não diga essa. Ele disse: pois é, pastor. E eu quero até que você vá lá para orar e batizar uns crentes nas águas, porque lá tem um chefe da gangue tal, tem um chefe da quadrilha tal, que agora estão bem convertidos. E eu queria que o senhor fosse lá, pastor. Aí pronto, eu disse: não, nós vamos te ajudar. Eu chamei aqui o secretário de missões e pedi para dar um auxílio para ele todo mês. Às vezes nós estamos bonitinhos aqui no púlpito, né, assim, no gabinete todo importante, a igreja está lotada e o pastor pensa que é ele. Não é assim? Não é só tu não, bichão bonito. É a igreja toda. É o corpo todo trabalhando, meu Deus. Oh, aleluia. Eu conheço aí, a minha sogra, ela é assim. Eu conheço aí, olha, a minha sogra, meus irmãos. Um dia eu cheguei lá na casa dela e ela: ô Zé, eu estou preocupada com o Bin Laden. Porque o que vão fazer? Ela querendo, preocupada com a salvação dele. Ela se preocupa com o crente. Olha, o fulano de tal nunca mais foi na igreja. Aí ela vai na casa daquele irmão, auxilia. Aí o irmão diz assim: o pastor nunca veio aqui. Aí ela diz: não, mas tu é crente em Jesus, vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus. É o auxílio, é o socorro. Meu Deus do céu, negar esses dons é esfriar a igreja. É por isso que F.B. Meyer, em uma obra que ele escreve, ele diz: queridos, eu acho linda essa colocação dele. Ele diz que o nadador, quando está dentro da água, do lado de fora está a cabeça. Porque se ele mergulhar a cabeça e passar o tempo todo, vai faltar o que para ele? Vai faltar o quê? Diga aí, diga bem, para não dizer que sou eu. Diga aí, vai lá. Diga aí. Oxigênio. Ei? Oxigênio. Oxigênio, não é isso? Vai faltar o oxigênio. Então ele nada como? Ele mergulha a cabeça e sobe de novo. Ele deixa, né? Mas ele mergulha só com essa parte aqui? Ele mergulha com o quê? O corpo todo. Com o corpo todo. Lá atrás, o que está ajudando ele? As pernas. E o que está ajudando mais? E aí a cabeça levantada. A cabeça está levantada, mas está guiando todo o corpo na água. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe por que a igreja está andando? Não é só por causa de A ou de B, não. É o corpo todo se movimentando e exaltando o nome de Jesus na terra. Oh, glória a Deus. Quando entrou essa pandemia, eu me preocupei tanto, só Jesus sabe. Teve uma irmã aqui da igreja que ela se preocupou tanto comigo, tanto com a obra, chegou até a falecer. Não quis mais comer e etc. E o Senhor a recolheu para o céu de glória. Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido irmão e querida igreja. A obra, ela é um corpo. E olhe para cá, essa ideia de clero, essa ideia de sacerdócio, não foi criado pela Bíblia, não. A Bíblia diz lá em Atos 2, e todos estavam unidos no mesmo lugar. Quem criou esse clero? Já foi a outra igreja, que eu não vou citar aqui o nome, separando, dizendo assim, os leigos. Na igreja não tem leigo. Não existe leigo na igreja. Porque na igreja quem dirige ela é o Espírito Santo de Deus, capacitando cada crente com dons.
Aqui o irmão é leigo, o irmão é leigo. Esse aqui é doutor em teologia, esse aqui. O que é isso? Nós temos as pessoas que estudam, amém. Nós temos as pessoas que crescem, amém. Mas olhe para cá, não é isso que dirige a igreja não, meu irmão. O que dirige a igreja é o poder do Espírito Santo atuando nela e capacitando cada um. Olha, eu quero dar um recado aí para quem fica em universidade, até evangélica, detratando, menosprezando o sobrenatural. Sabe por que é fácil para ti? É porque tu não evangeliza, é porque tu não ganha almas, é porque tu não entra em presídio, é porque tu não luta com o demônio cara a cara. Eu me formei em uma universidade, não vou citar o nome aqui com todo respeito, que ela tenha o seu calibre, a sua importância. E eu tive vários alunos, junto com vários alunos lá. E um dia, um professor entrou na sala de aula para falar de cultura religiosa. Ele disse, essa besteira de demônio, essa besteira não sei de quê. E aí pronto, aí ele começou a dizer besteira, levou gente para terreiro de macumba. Quando foi no outro dia, uma amiga minha disse para ele, professor, eu quero lhe fazer um pedido, dê só a sua aula, porque ontem a maioria aqui das colegas que moram comigo lá, que ficam lá comigo, elas ficaram endemoniadas. Aí é fácil para você dizer, porque não conhece o sobrenatural. Então deixa eu dizer aqui, F.B. Meyer diz que a igreja é esse corpo. Ele deixa isso bem claro para nós, bem claro para nós. E se vocês analisarem, eu coloquei aqui aferente, veja bem aí que é que tem até um celular. Mas se você analisar essa palavra, ela fala de fibras, no meu entendimento, fibras sensíveis do corpo. Eu acredito isso. Fibras sensíveis, nervosas, que faz com que o corpo todo sinta algo. Por exemplo, tem um dedinho do pé, lá o dedinho pequeno. O dedinho pequeno, o que é que diz aí? O que é isso aí? Que conduz, que traz, que conduz ao impulso nervoso, não é isso? O que mais? É isso que conduz, essa fibra sensível, ela faz com que todo o corpo sinta e leve até para a mente. Olhe para cá, a cabeça é Jesus, os membros somos nós. Mas o dedinho lá do pé, que tu pensa que ele não tem utilidade nenhuma, que é pequenininho, esse dedinho pequenininho, meu irmão, ele dá estrutura para o pé. Pode prestar atenção, uma pessoa, quando vai contar, diz assim, me apresenta aí o número 10, se faltar um dedo, fica informe ou não fica? E existem partes do nosso corpo, que se faltar um membro, tira a estrutura do corpo. Todo membro é importante no corpo de Cristo. E olhe para cá, meu irmão, se Deus te deu um dom, Ele só te deu aquele dom, ele não tem tanta visibilidade, mas vem do Espírito Santo. Fica no corpo fazendo a tua parte, contribua para que o corpo cresça. Não tenha inveja, não tenha ciúme, não tenha concorrência, porque tudo é para a glória de Deus. E entenda que há unidade, mas não há uniformidade. Não é isso? Nós temos que entender isso no corpo. Então prestem bem atenção, que eu estou fazendo todo esse apanhado aqui para mostrar a cada um de vocês, como é que a obra de Deus desenvolve. Ok? Então eu já vou falar sobre a interpretação de línguas. 3 coisas. Primeiro, a definição do dom. Vocês já imaginaram o que é interpretação de línguas? Eu falei na mensagem passada sobre variedades. Primeiro eu quero dizer que a interpretação de línguas, ela age simplesmente no sobrenatural. Você não entende pelo viés humano, você não entende pela tua lógica, você não entende em livro de teologia, porque isso aqui é uma ação sobrenatural de Deus. Isso aqui é para quem crê. E deixa eu dizer uma coisa, se Paulo tratou desse assunto tanto no capítulo 12 como no capítulo 14 de 1 Coríntios, e ele elogiou a igreja de Corinto porque tinha todos os dons, nós não podemos negar esses dons, em especial o de interpretação de línguas. Qual é a utilidade desse dom, pastor Zé?
O termo grego diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Aloder, hermeneia glosson. Porque eu coloquei na minha própria tradução, mas a outra, interpretação de línguas. Olha como é que essa tradução, lê aí, pastor. Só essa parte que diz, mas a outra, no 12:10. Como é que diz aí? E ao outro, sim, a interpretação das línguas. A interpretação das línguas, não é isso? Isso. Que diz aí, 12:10, né? 12:10. A minha Bíblia, ela diz, a outra interpretação das línguas. Eu coloquei, mas a outra interpretação de línguas. Se você pegar essa hermeneia, nós sabemos, é a hermenêutica, que aqui tem um aspecto não apenas de traduzir, porque traduzir é você pegar aquilo que alguém disse em outro idioma e traduzir no outro idioma para aquela pessoa. Isso é traduzir. Mas aqui não é traduzir, aqui é interpretar, é dar o significado de algo. Entenderam agora? Quando ele diz, vocês sabem que lá em Atos 2, eles receberam as línguas estranhas. Eu expliquei aqui para os senhores. Eles receberam as línguas estranhas. O dom do batismo com o Espírito Santo na evidência do falar em línguas. Agora, Paulo está tratando desse assunto dentro da congregação. Como é que deve ser dentro da congregação? Observe que ele nem proíbe o falar em línguas e ele nem proíbe o interpretar em línguas. Por que eu quero falar isso aqui interessante, que é interessante para a igreja? Preste bem atenção. Irmãos, Paulo está mostrando que o culto tem que ser espiritual. Ô meu querido, preste atenção nisso. Paulo sabia, eu já falei aqui da mensagem proclamativa, é a mensagem que se prega para o pecador aceitar Jesus lá fora, é a mensagem que se prega para a edificação da igreja. Mas entenda bem uma coisa, como é que se vive o evangelho sem se crer no agir sobrenatural do Espírito Santo? Nós temos a palavra. Agora imagine um crente ir para um culto, ir para a reunião do povo de Deus, e lá não tem nada de sobrenatural. Uma pessoa que passou o dia todo de sabores, lutas, desafios, contendas, problemas, aí chega na igreja, está ouvindo só alguém contar lorota, ou uma palavrinha seca, sem nada de Deus, sem o agir de Deus. Hoje tem muitas pessoas saindo de igrejas porque elas estão frias. Quantos templos nos Estados Unidos e de grandes universidades estão sendo alugados para outras funções, porque as pessoas estão abandonando as igrejas? O que é isso, meu Deus? Desperta, Brasil! É porque está faltando o sobrenatural na igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 14:26, eu já li aqui, quando vocês se ajuntam, um tem visão, outro tem salmo, outro tem profecia, tem cânticos espirituais. A igreja precisa ter o sobrenatural. E tem o ensino. Quando você fala do ensino, é a profecia proclamativa, é a mensagem pregada para edificação. Agora, quando a igreja se reúne, meus irmãos, olhe bem para cá, oh glória a Deus. Quando a igreja se reúne, que ela começa a orar, que ela começa a cantar hinos maravilhosos, que ela começa, um crente levanta a mão, glória a Jesus, o outro dali diz, oh meu Deus, o Senhor está aqui, o outro olha e diz, oh meu Deus, fala comigo, o outro está aqui, glória a Deus, o pastor está pregando, mas está dizendo, Jesus vive, Ele reina, Ele pode operar aqui. De repente, Deus toma alguém em línguas estranhas, oh glória a Deus. Aquele que entrou desanimado, aquele que entrou triste no culto, ele começa a ver o sobrenatural de Deus na igreja. Ele começa a entender que aquele ambiente é ambiente de glória, que aquele ambiente Jesus está presente nele. Eu já mostrei aqui, queridos, que Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu e Ele está vivo. Mas qual é a prova de que Ele está vivo para a igreja e para o mundo? É o sobrenatural de Deus em nós. Não é isso, irmãos?
Paulo diz, aliás, Lucas diz lá em Atos 3,16, lê bem aí, pastor Wagner. 3,16. Oh, coisa boa é a Bíblia, meus irmãos. Eita, coisa boa é a Bíblia. Como é que diz? Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Olha, preste bem atenção. Pedro está dizendo: vocês estão pensando no Jesus que vocês mataram? Sabe por que esse homem está andando? É por causa dele. É por causa dele. Se você não crê, meu irmão, no sobrenatural de Deus, isso aqui era só para o templo dos apóstolos. O que é tua igreja então? O que é tua instituição então? É museu? Escute bem o que eu vou te dizer aqui hoje. Quando Paulo diz assim, olha, interpretação de línguas, eu vou citar aqui 4 autores, só 4. E eu quero até pedir aqui à Assembleia de Deus, aos irmãos e outros ministérios. Hoje a CPAD, ela tem obras maravilhosas sobre o tratado do Espírito Santo. Donald Guim, Donald Stamp, Stanley Orton, Roger Stone, William Menzies. Nós temos vários homens de Deus que tratam desse assunto à luz da Bíblia. Eu vou citar apenas 4. Eu já falei que esse interpretar aqui é o explicar. Alguém está no culto falando línguas. Oh, glória a Deus. Porque Paulo não proibiu falar em línguas. Ele diz no verso 14, leia 14 e 14. Só para vocês terem uma ideia. Ele está no culto. Ele está no culto, ele está na congregação. Ele está explicando para a congregação. Como é que ele diz? Porque se eu orar em língua estranha, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Pronto, vai lá. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto é a questão da ordem. Ele está dizendo que se só tiver línguas estranhas, como é que a pessoa vai entender a palavra? Como é que ela vai receber a mensagem? Tem que ter línguas, mas tem que ter a mensagem profética, pregada. E ele diz que se alguém está na congregação e está falando línguas, e de repente ele se levanta. O que é o falar em línguas aqui, pastor Ziel? Eu vou começar com o primeiro. Se você analisar, o David Lean, ele diz que se a língua estranha, ela tiver a interpretação, ela tem uma mensagem eficaz para a igreja. Mas se não tiver a interpretação, ela tem a edificação para a própria pessoa. Isso é lindo, meus irmãos. David Lean diz que o Espírito Santo toca o nosso espírito humano com a glória de Deus. Línguas estranhas, que são ações de graças, adoração fora do normal, um sobrenatural de Deus. Alguém que está livre para adorar no agir de Deus, cantar de uma maneira que ele nunca cantou. Eita, glória a Deus. Você já pensou em entrar num culto, aí você chega ali, aí é tanta luta, tanto problema, é pandemia. Aí quando você chega num culto, aí um começa a orar, o outro começa a glorificar. De repente alguém se levanta cantando um cântico espiritual, um hino espiritual, ou outro tomado em interpretação de línguas. Meu irmão, o culto vai virar bênção. No novo comentário pentecostal lançado pela CPAD, se vocês analisarem, os autores dizem que a interpretação de língua é que o Espírito Santo pega essa glossa e traduz ela para a edificação da igreja. É o crente que tem Bíblia, é o crente que recebe o ensino, é o crente que crê que Jesus está vivo, mas ele vê o sobrenatural de Deus agindo, ele diz: Jesus está aqui. Jesus está entre nós. Quando você lê Mateus 17, quando Pedro viu a glória de Deus, Moisés, Elias, falando com Cristo, a glória de Deus, ele diz: eita, lugar bom.
eu não quero sair mais daqui. Irmão, um culto que é cheio do poder de Deus, um culto que os hinos são maravilhosos, o culto onde o pregador prega na unção, o culto onde o pregador é um instrumento de Deus, aonde você senta perto do irmão, tem um que fica aqui caladinho, porque cada um tem uma forma de reagir na sua emoção, não é isso? Aí um fica aqui caladinho, mas ficou, oh meu Deus, oh meu Pai. Tem outro que levanta, meu Deus, tu estás aqui. Tem outro que diz, oh glória a Jesus, o poder de Deus está aqui. Aí tem outro que fala mais alto, tem outro logo que se levanta e se treme, mas a igreja fica gostosa. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Deus. O próprio comentário Bacon diz que o Espírito Santo pega aquele que fala em língua e traduz aquela alegria inexplicável que o crente está sentindo. Ele traz uma mensagem de Deus numa língua inteligível. Aquilo que estava oculto, ele agora dá para toda a igreja. Já imaginou você estar no culto e aí os irmãos estão meio desanimados, estão tristes, estão assim meio frio, aí de repente alguém começa a adorar em línguas e aí o outro levanta e dá uma mensagem interpretando aquilo que o irmão recebeu. É coisa do céu, meus irmãos. O pastor Eurico Bernstein, na obra que ele escreve, Teologia Sistemática, ele diz que isso é tão maravilhoso que é um milagre. É um milagre porque a pessoa que fala a língua não entende, e quem está interpretando também não entende. Eita coisa do céu! E a igreja recebe a mensagem e é edificada para a glória de Deus. William Farran, ele diz que o propósito dos dons de língua, de interpretação, é a edificação da igreja. Agora quem fala sozinho é a edificação espiritual. Nós já falamos aqui que quando há interpretação da língua, ela que não era inteligível, agora como tem interpretação, a igreja recebe e fica no pé de igualdade, não é que seja, no pé de igualdade com a profecia, e a igreja recebe aquela mensagem gloriosa. Oh meus irmãos, oh coisa boa, é a gente terminar um culto, ou é a gente estar num culto, e aí quando a gente está no meio do culto, algum crente recebe algo, algum crente glorifica a Deus, recebeu a mensagem, até o pastor pregando a mensagem, vem da boca de Deus, o pastor inspirado. Eu estou falando de pastor inspirado, eu estou falando de pastor que crê no sobrenatural, de pastor que vive o sobrenatural, que quer entrar no mistério com Deus. Eu estou falando é disso, eu estou falando é de como um homem como Paulo que diz, eu oro em línguas, eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu estou falando de homem que tem visão, eu estou falando de homem que crê no sobrenatural como Paulo acreditava. Eu vou logo dizer, eu vou só pontuar aqui que quando eu for falar do mestre, eu vou dizer. Mas hoje tem muitos doutores, pregadores que estão pregando, eles estão pregando mais elitizado do que no poder do Espírito Santo. É uma explicação que ele busca só pela mente dele, quer explicar como é Jesus, ele quer falar, mas é dentro de uma linha histórica, filosófica. Ô meu irmão, não é assim? Não dá certo não, filho, dá certo não, mas não dá mesmo. Se tu for por esse caminho aí, tu está todo perdidinho. Todo perdidinho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, um homem de Deus que crê no sobrenatural, até as autoridades vão escarnecer deles, vão escarnecer, e eu vou mostrar na Bíblia. Lê bem aí, pastor, vai. É Atos 26, só para a gente ter uma ideia, 26, 27, Atos 26, 27, como é que diz? Pode ler aí. Eita coisa boa. Atos 26, 27, vamos lá, até o 29, olha aí. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
Olhe para cá, se você pegar esse texto, quando você terminar aqui a mensagem, leia todinho na sua casa hoje à noite. Você vai ver que Paulo só fala no sobrenatural. Ele dá o testemunho da conversão dele, ele diz: Jesus me apareceu, Jesus me revelou, ele me chamou desde o tempo que eu estava no ventre da minha mãe. Só sobrenatural. Se hoje Paulo estivesse pregando aqui, tinha um bocado de doutor criticando Paulo. Esse cara está doido, não é assim? Como é que ele está dizendo que foi chamado desde o ventre da mãe dele? O negócio, Jesus apareceu para ele um clarão. Irmão, isso aqui é só para quem crê, meus irmãos. As autoridades ficavam olhando para ele dizendo: rapaz, um homem tão culto, mas está doido. Teve um que disse: as tuas letras te fazem delirar, Paulo. Paulo tão cheio, mas quando Paulo falava de Cristo, era com glória, era com alegria. Porque é o Cristo que apareceu para ele. Ele disse: eu sou Jesus. Irmão, crente que já teve experiência real com Jesus, ele tem uma alegria inexplicável. Ele é tomado pela glória. Até quando ele fala de Jesus, na boca dele, o nome de Jesus é doce. Tem pregador que fala de Jesus, que parece que ele está vendo Jesus na frente dele. Eita coisa boa. Então a primeira coisa, nós temos aí a definição desse dom. O dom de línguas é uma interpretação. Esse dom de língua, de interpretação de línguas, é que faz com que aquele crente que está no culto, na adoração, no louvor, tenha uma mensagem que ele está adorando, que você não compreende, uma mensagem inexplicável. Eu já vi cultos aonde o pregador está pregando a palavra e de repente ele é tomado em línguas e o outro interpreta para a igreja a mensagem que a igreja está precisando. De alegria, de ânimo. Sabe por que isso é importante? Porque vai estimular mais a igreja a adorar a Deus em espírito, porque isso aqui só se dá no campo do espírito. Não há lógica humana para isso aqui não, meu irmão. João 3, 24, você pode ler João 23, 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mensagem interpretativa não é tradução, é mostrar para a igreja algo importante que Deus está dando para ela. Oh, glória a Deus. Aí quando a igreja tem isso, aí vai se cumprir o Salmo 122. Alegrei-me quando? Vamos aonde? Hoje tem crente aí que não está se alegrando para ir para a casa de Deus de jeito nenhum, porque lá só tem frieza. Chega lá é o pastor criticando, chega lá é crente conversando, é mexendo no celular. Eita, meu Deus, tem misericórdia, Pai. É assim. Agora prestem bem atenção, esse dom, a segunda coisa, é que o dom de interpretação, ele visa a edificação da igreja. Agora, alguém diz: mas o irmão pode se orgulhar. Irmão, um crente espiritual, se você pegar 1 Coríntios 14, Paulo diz: aqueles que são espirituais. Um crente espiritual nunca vai se arrogar do dom. Ele sabe que está no corpo, não é isso? Ele sabe que o dom é para exaltar. Quando você vê crente aí se arrogando de dom, falando que só ele tem aquilo ali, se exibindo, irmã se exibindo, profeta se exibindo, ele está cheio é do diabo. Eu estou logo dizendo aqui para vocês, porque quem tem dom espiritual é humilde. Quem tem dom espiritual sabe que está no corpo para edificação do corpo. E só tem um que é egoísta e ciumento, é o diabo. Agora quem está no corpo e tem um dom, ele glorifica a Deus. Quando outro irmão ali é usado, ele glorifica a Deus. Porque o sangue que corre no corpo da igreja é o sangue de Jesus. E quem dá vida para os dons é o sangue de Cristo. E quem opera os dons é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Então, nenhum crente cheio do Espírito Santo vai ficar querendo se exibir, querendo mostrar que tem mais poder. Eu estou mais cheio, eu estou aqui, eu tenho mais glória, eu tenho mais poder do que aquela irmã, eu tenho mais unção do que aquele pastor. Isso não é de Deus não. Não é de Deus não. Eu sei que cada um tem a forma de adorar. Às vezes tem até o pastor que ele está gostando da mensagem e ele só dá um sorriso. Ele está gostando da palavra, ele só diz aleluia. Aí o pregador: tem gente frio aqui atrás de mim. Prega a palavra. Deixa de lorota. Tu já está querendo se exibir. Tem deles que pensam que carrega o Espírito Santo. Olha, nunca creia nisso. O irmão ali, ele por onde vai, Jesus batiza com o Espírito Santo. Não é o irmão não, quem batiza é o Espírito Santo. Se você abrir o seu coração, onde você estiver, Jesus te batiza. Ninguém manda no Espírito Santo, ele faz como ele quer.
Ele pode, no meio do culto, tomar uma criança em línguas. Sim ou não? Ele pode levantar uma irmã lá de trás e trazer uma mensagem de Deus. Eu estava em um local, eu fui pregar numa cidade, e quando eu voltava mais a minha esposa, eu disse: meu bem, vamos dormir aqui nessa cidade. Era Imperatriz. E aí eu fui dormi no hotel. Quando amanheceu o dia, eu tomei café, e a minha esposa ajeitando as coisas, e aí eu fui levando para o carro. Eu deixei o porta-malas aberto, botei uma mala. Aí eu passei o pintor, ele pintando uma parede lá no hotel, trabalhando no hotel. E aí, quando eu fui lá na segunda vez pegar a bolsa, que eu voltei, eu botei as bolsas de novo lá no carro. Quando eu me virei, um irmão estava pertinho de mim. O que estava lá na escada desceu e ficou perto de mim. Quando ele ficou perto de mim, ele falou em línguas e partiu para mim. Pá, 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 pá. Disse tudo o que aconteceu na minha vida. E ele só disse isso e pronto. Aí ele subiu e foi cuidar no serviço dele. Porque tem irmão que profetiza e fica: e aí, tu gostou? Foi mistério ou não foi? Irmão, diz aí, é de Deus? O que tu achou? Aí não é de Deus não, meu irmão. Isso é profecia e é revelação programada. Não é assim? Quando é de Deus, o camarada entrega o recado e vai embora. Ele não procura glória para ninguém. Não é assim, meus irmãos? Ninguém proíbe nada. Nós estamos falando é que tem que ter ordem, equilíbrio. Eu já recebi várias vezes mensagem de Deus. Outra vez uma irmã, ela terminou o ciclo de oração, minha esposa, uma mulher de Deus, lá de Coroatá. Eu estou citando aqui o nome para saber a realidade. Terminou o ciclo de oração, ela disse: cadê o pastor Zéu, irmã Aderiana? Aí ela disse: está lá em casa. Ela disse: pois eu quero ir lá. Aí ela foi normal, sem fazer cara feia, porque tem irmão que pensa que ser usado pelo Espírito Santo é fazer careta. Tem deles que faz careta, parece que está chupando limão, para dizer que é o Espírito Santo. Não é isso não, meu irmão. É normal que o Espírito Santo te usa. É normal. É normal. Pronto, no Dona Cura, o pastor pode estar só aqui e dizer: Pai Celestial, nós estamos aqui orando em favor do teu filho. Cura o teu servo, Senhor, para a glória do teu nome, segundo a tua vontade. Opera nele, Senhor. Pai Santo, ajuda, abençoa, em nome de Jesus. Pronto. Às vezes ele termina a oração, não vê nada, quando é no outro dia. Não é assim? A pessoa está curada. Não depende disso. É agora. Faz Jesus. Não existe isso. Não é nossa voz, a tua voz pode ser fina, pode ser grossa, tu pode ser o que for. Quem opera é o Espírito Santo, meu filho. E ela chegou e disse: eu quero falar com ele. Ela foi na minha casa, eu estava no gabinete, lá no meu escritório, estudando. Quando ela chegou, ela disse: pastor, eu vim aqui, eu tenho um recado de Deus para você. Normal, desse jeito. Ela não fez zoada, não fez lorota. E aí disse assim: olha, eu vi você assim. Eu não sei o que é, meu pastor, mas Deus me incomodou, eu estou lhe contando. Tudo que ela disse se cumpriu. Tudo do jeito que ela falou se cumpriu. Eu creio assim, mas eu conheço ela. É mulher de Deus. Então eu creio nas coisas de Deus, é assim. Não é em molecagem, não. Então o dom de interpretação de língua é aqui que a igreja está adorando. O crente está falando línguas estranhas, na seriedade de Deus. Aí de repente o Espírito Santo toma ele em línguas, ele fica cantando, adorando a Deus em línguas. E de repente o outro ali é usado para interpretar, e tem uma mensagem gloriosa para a igreja. Tanto que fala como que interpretam, eles sabem que tudo é para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Não é para fazer agenda, não é para fazer concorrência, é para a glória de Deus. E a terceira coisa: primeiro eu defini o dom, segundo o propósito do dom. Mas talvez alguém me diga: pastor Zé, me mostre na Bíblia uma interpretação de línguas. Queridos, se você abrir esses 2 capítulos, Paulo está dizendo que o dom existe. Se Paulo está dizendo aqui, não precisa eu ir atrás de outros e outros textos. Mas eu vou só dizer 2 coisinhas para vocês. O nascimento de Jesus foi em ações verbais proféticas ou não foi? Foi ou não foi? Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Pastor Wagner vai ler 2 passagens. Primeiro nós vamos ver Lucas 1:47 a 55. Como é que diz aí o texto, pastor Wagner? Eita coisa boa. Oh, aleluia.
Como é que diz? Vamos lá, rapidinho. 47 a 55. 47 a 55. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua serva. Isso, pode ir. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eita, glória a Deus. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração. Eita. Sobre os que o temem. Glória a Com Deus. seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Isso. Encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos. E auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Fica bem, volta para cá. O anjo terminou de falar para ela as revelações do Senhor. O anjo trouxe para ela. Aí quando o anjo deu para ela, ela ficou: obrigado, Jesus, eu te agradeço, recebi essa mensagem. Foi não, meus irmãos. Essa Maria explodiu de alegria. Não é assim? Ela gritava: a minha alma agradece ao Senhor. Vai vir livramento aí, foi profetizado. Ela canta no Espírito e diz várias verdades sobre Jesus. Coisa que nenhum curso de teologia, que é importante, podia dar o que Maria cantou. Eita, coisa boa. Não é assim? Isso aqui, meu irmão, é do céu. Eita, glória a Deus. Onde é que Deus fala conosco, irmão? Pela Bíblia, fala pela palavra. E a gente fica morto, fica frio, velho. Sabe por que está assim? É porque tem muitos que não creem mais no poder de Deus. Mas quando ela terminou, a minha alma, a minha alma, a minha alma engrandece ao Senhor. Isso aqui é só sobrenatural. Vê agora o 2, 29 a 30. Eita, coisa boa. Eu vou encerrar porque já está no horário mesmo, mas a vontade é de pregar a noite toda. Que é coisa boa, meus irmãos. Agora, quem não é espiritual, aí pronto, não vai... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Pastor, começa do 26. Só para os irmãos terem uma ideia aí. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. O Cristo do Senhor. Foi-lhe revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Pronto, olha aí. E lá no nascimento de Jesus, irmão, tudo que aconteceu foi sobrenatural. Não era coisinha de lógica humana, não. Até o José, ele quis entrar na lógica humana, aí não foi assim? Ele disse: rapaz, mas como é que pode essa mulher buchuda? Eu vou casar com ela, e ela agora vem com a história que está buchuda. Vou embora agora. Aí foi dormir. Aí quando dormiu, olha lá o sonho de Deus. Rapaz, cuida da tua mulher, rapaz. O que está nela é do Espírito Santo. Isso é sobrenatural mesmo. Vai contar isso aqui em universidade, vai, para ver se crê. Vai lá. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Eita, glória a Deus. Ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Oh, aleluia. Olha, irmãos, o velhinho lá, o Simeão, foi revelado pelo Espírito Santo: Simeão, tu só vai morrer quando o menino nascer. Quando o menino nascer, que tu vê o menino. Eita, glória a Deus. Tu vai morrer, meu filho. Ficou vivo. Quando ele está lá, que aí pronto, ele vê o menino. Ele diz: agora, Senhor, pode me levar em paz. Os meus olhos já viram a tua salvação. Irmão, isso aqui é sobrenatural. Tudo isso aqui era cânticos e expressões verbais proféticas, que alegrou Maria, que alegrou Simeão, que alegrou Ana. O que está nos alegrando hoje no culto? E quer ver mais? Lê bem aí 1:39, do mesmo livro de Lucas, só para você ver como é mistério. E aí eu vou encerrar com isso aqui. Vamos lá, os músicos, vamos lá. Vamos adorar agora a Deus com fogo. Eita, glória a Deus. Já está aí preparado já? Com hino bom, hino de fogo? Hino de fogo.
Como é que diz? 2,39. Não, 1,39. Olha isso aqui. Irmão, onde é que a pessoa que não é espiritual, hoje se fosse contar essa história, era do mesmo jeito naquela época, ninguém ia crer não. Como é que diz? E naqueles dias, Isso. levantou-se Maria, Sim. foi apressada às montanhas, Olha. a uma cidade de Judá. Olha. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria... Olha, peraí. Aqui as duas, elas eram parentes. Primas. Aí pronto, então chega lá, como é que tá, minha irmã? Tudo bem? Normal. Coisa normal. É shalom, né? Shalom, boquetor, bom dia. Pai, shalom, tudo bem? E etc e tal, entendeu? Não é assim? Isso. Aí chega lá, como é que tá, Maria? Tá bem, etc e tal. E tu? Aí como é que diz aí? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria... Na hora que Isabel ouviu Maria dizer shalom, a criancinha saltou no seu ventre. eita, o menino E saltou Isabel foi cheia do Espírito Isabel! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O que a Bíblia quer dizer, principalmente Lucas, que essas duas narrativas, elas estão ligadas, Lucas e Atos? O que ele quer dizer? Que na hora que saudou lá, aí a Bíblia diz que na hora que Maria saudou, a criança pulou e ela foi cheia. Eita, meus irmãos, isso aqui é coisa do céu. Agora, se tu não crê, agora eu vou dizer, meu irmão, eu já participei de culto gostoso. Cadê? Tem um hinozinho aí? Bora, vamos lá, os músicos. Obrigado, pastor Wagner. Eu já participei de culto gostoso. Culto que você só quer sair mesmo porque é o jeito. Oh, glória a Deus. Aqueles cultos que antigamente a gente adorava a Deus na igreja e era poder e era alegria. É por isso que tem um cantor que diz: igreja velha, que saudade. Que saudade. Tem igreja, meus irmãos, que você chega lá, tem prazer, mas outras viraram elites, outras viraram só associações, não tem mais o sobrenatural. Nós precisamos do dom de línguas e de variedade de línguas. Eita, glória a Deus.